Olá pessoal, a gente começa agora a aula 9 de problemas de menor caminho e modelos de tomada de decisão. E nessa aula a gente vai estudar menor caminho. Então, problemas em que você tenta minimizar o caminho entre dois lugares diferentes. Então, perguntar para vocês, por exemplo, vocês sabem como é que funciona o Google, como é que funciona o Waze? Então, por exemplo, aqui, né, tem o Waze aqui, você está querendo navegar pelo Waze de um lugar para outro, ou você tem o Google. O Google Maps, você quer ir da Rua Quatá, por exemplo, fazer uma rota aqui do centro da cidade para a Rua Quatá. Como é que o Google Maps faz para calcular essas rotas? Ou essas rotas aqui alternativas? É mais ou menos isto que a gente vai estudar na aula de hoje. Tá? Então, claro, eles devem ter uns algoritmos bem mais eficientes, mas é mais ou menos o que a gente vai estudar. Aqui é uma notícia sobre como é que está o trânsito agora, com relação ao Google Maps e o Waze, dizendo que ele pode até piorar o trânsito em alguns casos. E a gente tem sempre um probleminha para vocês, e o primeiro problema, espero que você goste dos nomes das cidades que tem aqui, e ele é um problema de caminho. Tá? A gente vai começar a explicar para vocês, daí eu dou um tempo para vocês pensarem um pouquinho. Então é uma rodovia em reparos. A distribuidora de produtos agrícolas, localizada nas proximidades da cidade de Besourinhos, precisa enviar um caminhão com carregamento de pesticidas à praia de Muriçocas. No entanto, a rodovia Aedes Bittencourt, que liga as duas cidades diretamente, sofreu uma queda de barreira na altura do Rio dos Pernilongos. Por isso, uma rota alternativa deverá ser encontrada. Os dados da tabela a seguir fornecem as distâncias entre as cidades como subsídio para a tomada de decisão. Então, você pode parar um pouquinho para dar uma relida no problema, mas agora eu vou explicar para vocês a tabela. Tá? Então você tem aqui a cidade de origem e para onde ela vai. Então a cidade de Besourinhos, por exemplo, ela tem uma rodovia ligando a Mosquitiba-Mirim. Essa rodovia tem 141 quilômetros. E Besourinho tem uma outra rodovia que vai para Baratatuba com 112 quilômetros. E a mesma coisa no resto, tá? Formigas, por exemplo, tem uma rodovia só que leva a Pícolos do Sul, Cupinzal para Lacraia do Norte, Mosquitiba-Mirim para Pícolos do Sul. Lacraia do Norte vai direto para Muriçocas e a Pícolos do Sul também. E depois você tem aqui Baratatuba, pode ir para Formigas ou para Cupinzal. Então vamos continuar aqui o problema. Então a primeira coisa que foi pedido era para desenhar uma rede onde figurem as várias cidades como nós e as estradas entre cada duas cidades ligadas como linhas orientadas. Então o sentido dessas linhas deve ser sempre do oeste para leste. Considere as distâncias entre as duas cidades conforme fornecido pela tabela e posicione-as sobre as linhas que unem as cidades. Então assim, a primeira cidade, não sei se vocês vão lembrar, mas é Besourinhos. Ela pode ir para essa cidade 7 aqui, que é Baratatuba. Essa aqui eu não lembro, mas vamos voltar aqui atrás um pouquinho e ver. A 4 é Mosquitiba-Mirim. E aqui vão as rotas, tá? Daqui você tem uma divisão, você pode ir por aqui ou por aqui. E a ideia é determinar qual é o melhor caminho, sendo o menor caminho em tempo, entre um lugar e outro. Tá? Nesta aula, neste problema, a gente vai resolver o problema de menor caminho. Então é menor caminho em termos de quilometragem. Mas nem sempre o menor caminho é o de melhor tempo. Tanto que assim, o Waze trabalha geralmente com menor tempo e não com menor caminho, que pode ser mais útil para as pessoas numa grande cidade. Tá? Aqui a gente está considerando que você vai diminuir a distância. E às vezes você pode querer um caminho de menor custo também. Por exemplo, quando você tem uma empresa, tipo assim, a Perdigão lá no sul, que está mandando mercadoria para São Paulo e região sudeste. Às vezes, o melhor é o caminho mais barato, com menos pedágios, mesmo que demore mais tempo. Então vamos continuar. Primeira coisa que você tem que pensar num problema de pesquisa operacional. Vamos ver se vocês lembram. É o significado das variáveis de decisão. Então assim, no caso de uma rodovia, vamos voltar aqui. Você está aqui em Besourinhos. E daí você está com a rodovia que vai para Baratatuba ou Mosquitiba-Mirim. E você tem que decidir o quê? Basicamente, você tem que decidir se você vai ou não pegar essa rodovia ou se você vai pegar essa aqui.
de uma maneira mais ainda primal. O que você está querendo saber? Essa rodovia de 1 a 7, eu devo pegá-la ou não? Essa rodovia de 1 a 4, eu devo pegar essa rodovia ou não? Então, no final das contas, é uma decisão de sim ou não. Eu devo utilizar esse caminho de 1 a 7 ou não? Geralmente, problemas assim, eles são dados por variáveis binárias, que são variáveis ou 0 ou 1. 0 geralmente está associado a não e 1 está associado a sim. Então, vamos ver como é que ficam as variáveis de decisão. Então, decisão de sim ou não, 1 a 0, são representadas por variáveis binárias e você vai escrever assim, ó, se x e j for 0, a estrada de I até J não vai ser utilizada. Se I e J for 1, então você vai utilizar a estrada de I a J. Então, essa é a grande diferença entre a aula de hoje e a aula passada. A aula passada a gente pegava x e j, não eram binárias. Era a quantidade de material ou de energia, o que fosse, transportada da cidade I para a cidade J. Aqui não. É se você vai ou não pegar essa estrada de I a J. Se você considerar essas variáveis binárias, então o problema vai ser minimizar a distância dada por isso. O que significa isso? Vamos pegar aqui o 141x14, que é a distância entre a cidade 1, que é Besourinhos, e a cidade 4, que é Mosquitiba-Mirim. Se você pegar essa estrada, então isso aqui vai ser 1, e a sua distância vai ter o valor 141 somado a ela. Se você não pegar essa estrada, essa distância vai ser 0, quer dizer, isso aqui, x14 vai ser 0, e você não vai pegar distância nenhuma. Tá? Então, isso aqui só vai contar se você escolher essa variável como sendo 1. Se ela for escolhida como 0, ela não conta. Então, daí você somando todas as variáveis que têm o valor 1, então você tem a distância total percorrida. Vale lembrar mais uma vez, aqui nessa parte da disciplina, a gente não está preocupado, não existe uma preocupação em resolver o problema. A gente quer que vocês saibam montar o problema. O computador resolve ele ridiculamente rápido. Tá? Então, o melhor aqui mesmo é você pensar em como que você vai montar esse problema. Tá? Então, a montagem é assim. A gente não está tentando resolver, a gente está tentando montar. Agora você pode pensar assim, como é que eu garanto que ele passe pelas cidades certas, para minimizar o caminho? Aí entram as restrições. A primeira restrição que a gente tem que pensar é bom, aqui está explicando de novo, tá? Se o caminho for utilizado ou não. Primeira restrição, ele tem que sair do non. Tá? Então, voltando aqui de novo, para vocês verem a animação, ele tem que sair do non. Então, a soma da saída dele de 1 a 7 com a saída de 1 a 4 tem que dar 1. Isso pode ser escrito assim. Então, olha a maneira muito esperta que esse problema foi resolvido. x14 mais x17 é igual a 1 significa que uma delas tem que dar 1, porque você tem que sair da cidade 1. E somente uma delas pode dar 1, porque assim, se x14 for 1, por exemplo, x17 tem que ser 0, porque elas são binárias, não pode somar 2. Tá? Então, com essa restrição, você já avisa o problema que eles têm que sair da cidade 1 e só pode sair por um dos caminhos. Agora, o truque para o resto, basicamente, fora o 8, vai ser você considerar que o que chega não pode, se chegou, saiu, se não chegou, não pode sair. Então, primeiro vamos analisar o nó 8, então, que é assim. Está vendo o nó 8? Tem duas maneiras de você chegar. Você tem que ter saído do 1 porque você quer sair do 1, e você tem que ter chegado no 8. Como é que a gente põe uma restrição de que você tem que chegar ao 8? Então, é isso. Você pega x58 mais x68 igual a 1. É semelhante a esse aqui. Então, você vai ter que chegar no nó 8 e só vai chegar por um desses caminhos. Os intermediários agora, a gente vai fazer um por um. Então, um outro truque de problemas de redes é que você não tem que pensar no problema global. Você tem que pensar em resolver o problema local. Então, o problema local são o próprio nó e o que está ligado diretamente a ele. Então, por exemplo, vamos pensar no nó 2 aqui. O nó 2, ele funciona da seguinte maneira. Você só pode chegar do 7 para o 2 e você sai do 2 para o 6.
Essa restrição é também muito interessante e muito esperta. Se x72 for igual a 1, x26 também vai ter que ser igual a 1. Quer dizer que se você chegar ao nó 2, você tem que sair do nó 2. Porque senão você nunca vai chegar ao 8. Tá? E se isso aqui for 0, se x72 for 0, aí o x26 é 0. Isso significa que se você não chegar, você também não pode sair. Mesmo raciocínio a gente vai aplicando para os próximos nós. Por exemplo, nó 3. Você pode chegar do 7, então x73, e você vai para o 5. É igual a x35. O nó 4. O que acontece com o nó 4? Você vai do 1 para o 4 e depois você pode ir do 4 para o 6. Então, essas restrições intermediárias, elas são todas desse tipo, tá? Semelhantes ao que a gente tinha problema de transportes quando eu tinha intermediário. Se você chegou, você tem que sair, e se você não chegou, você não pode sair. Tá? 5. O 5 também é simples. x35 é igual a x58. Começa a complicar um pouquinho no 6, por quê? No 6 você tem 2 caminhos de chegada e 1 caminho de saída. Então você tem que assegurar o seguinte, que x26 mais x46 é x68. Que significa que se um deles for 1, o x68 é 1, e se os dois forem 0, x68 é 0. De outra maneira de pensar, se x68 for 1, então um deles tem que dar 1 e somente um deles. Então só pode chegar por um desses dois caminhos. Se isso aqui for 0, daí os dois tem que ser 0. E para o 7? O 7 você tem uma chegada e 2 saídas. Então x17 é igual a x72 mais x73. Então a gente percorreu todos os nós e a nossa única preocupação era com o próprio nó e as linhas que estavam chegando ou partindo daquele nó. Então o problema ficou assim. Não esquecer agora que o problema de maior ou igual não é maior ou igual mais. X e J pertence a 0, 1. Isso significa que é uma variável binária, significa que ele pertence ao conjunto 0 ou 1. Lembra, não coloque em colchetes. Colchetes significa um intervalo entre 0 e 1. Tá? Então é conjunto 0, 1. Ou se vocês forem um pessoal mais de humanas, você escreve X e J binárias. Tá? Você tem essa escolha no problema. Tudo bem? Então o problema está montado. Agora o próximo item, ele pede, quer dizer, o mesmo item ainda, né? Ele pede para resolver o problema usando o solver. Então eu vou pegar, eu não vou mostrar aqui, eu vou mostrar diretamente no Excel. Então vamos lá. Só que no Excel eu não vou escrever as cidades assim, como está aí, tá? Eu vou escrever com números, fica um pouco mais rápido de fazer a coisa. Então estou abrindo aqui meu Excel.